Oi, pessoal, tudo bem? Nós trabalhamos na formação e perspectivas do educador, nós trabalhamos com 4 temas muito importantes. A questão da educação, como é que a gente enxerga a educação hoje. Nós trabalhamos com 3 tendências pedagógicas. A educação tradicional, que é uma educação voltada para a valorização do professor como conhecedor, como possuidor de saber. A segunda tendência foi a educação tecnicista, que trabalha para a formação do mundo do trabalho, né, para, de certa forma, conseguir mão de obra, construir uma mão de obra adequada para trabalhar na indústria, muito objetiva, baseada em processos, neutralidade. A terceira tendência foi do estudo dirigido passado, que nós trabalhamos com a questão da escola nova, que a escola nova surgiu no Brasil em 1930, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Falei para vocês, isso é muito importante para vocês, como educadores, conhecer esse processo e essas tendências. A próxima tendência pedagógica é uma das mais importantes e uma das mais polêmicas que nós vamos discutir. Vocês devem estar percebendo um momento histórico brasileiro muito delicado, onde nós percebemos que algumas ideias elas são até condenadas. E em alguns momentos vocês devem ter visto na mídia a condenação de um dos principais educadores do país. O nome dele é Paulo Freire. Muitos de vocês devem ter visto vários fake news sobre Paulo Freire, sobre a questão da ideologização na educação, enfim, uma série de ideias. Mas nós temos que estudar o Paulo Freire. Nós, como educadoras, temos que entender o pensamento do Paulo Freire. Antes de mais nada, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, até o presente momento, é claro. E ele construiu uma tendência pedagógica chamada tendência libertadora. O que seria a tendência libertadora? A tendência libertadora, denominada como pedagogia da libertação, ela faz parte do pensamento central do Paulo Freire, qual é conhecida diversas pesquisas em diversas universidades mundiais. Existe um instituto do Paulo Freire na Suíça, onde vários intelectuais suíços e outros intelectuais estudam sobre o pensamento do Paulo Freire. Qual que é a principal proposta dessa pedagogia libertadora? É uma pedagogia crítica, que está a serviço da transformação social. Esse é todo o pensamento do Paulo Freire. É uma pedagogia voltada para a ideia crítica. E como que a educação está a serviço da transformação da sociedade. Esse é um dos pontos mais importantes dentro da pedagogia libertadora. Mas essa pedagogia libertadora ela foi construída pelo Paulo Freire. Então, para entender a pedagogia libertadora, nós temos que compreender um pouquinho sobre o Paulo Freire, onde ele veio, qual que era o contexto em que ele viveu, qual que foi sua principal obra. Então, Paulo Freire, ele nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife, em Apipocos. E naquela região, uma região muito pobre. Apesar de ser muito pobre, Paulo Freire ele era numa classe social muito abastada. Ele fazia parte da burguesia. Só que os seus pais perderam tudo em 1930. Paulo Freire, mesmo assim, conseguiu se formar em Direito. Só que ele se casou com Angelina, que era uma professora primária. E a partir de então ele começou a conhecer o que é a educação dentro dos seus meandros. Ele era muito leitor de Karl Marx. E aí ele começa a abandonar a profissão dele na área do direito e começa a ganhar a vida trabalhando como professor do departamento de educação da Universidade do Recife. Então ele começa a desenvolver algumas missões pedagógicas para ele e para a região onde ele vivia. Uma região de semiárido.
Paulo Freire foi muito perseguido, principalmente na década de 60, pela ditadura militar. É porque ele inventou um novo método de alfabetização que nós vamos estudar um pouquinho nesse estudo dirigido. Ele só voltou ao Brasil em 1980, no qual ele começa a voltar do exílio, né? O governo brasileiro convida para que ele retorne muito antes de terminar a ditadura, e ele retorna. Viveu durante muito tempo no Chile, no Uruguai, depois foi para a França, foi estudar um pouquinho sobre a questão da educação. E com isso, boa parte do mundo começou a conhecer o pensamento do Paulo Freire. Então, ele era muito reconhecido pela comunidade internacional. O Paulo Freire, ele viveu um processo de uma nação muito agitada, que era o processo de 1960, né, a formação de sindicatos, a questão do populismo, as militâncias, e ele se envolveu muito com as militâncias, principalmente com o Partido Comunista. E com isso, ele se envolveu tanto com essas militâncias que ele vai militar no campo, com as militâncias camponesas. E ele vai ver um contexto muito triste, muito pobre. Milhares de camponeses foram alfabetizados pelo Paulo Freire. Né? Ele sai da universidade e vai alfabetizar pessoas mais velhas no campo, no Nordeste. E aí ele monta várias equipes de alfabetização que eram bem peculiares e vai propor um método de alfabetização em 45 horas. Eu vou explicar para vocês direitinho com o passar desse estudo dirigido. Um dos grandes pontos do pensamento do freiriano é a questão da oralidade do diálogo. Ele se recusa de qualquer maneira que o professor seja centro de alguma coisa. Ele acredita que o aluno é o centro e que o aluno ele tem que debater suas ideias juntamente com o seu professor. É o diálogo, né? É inseparável a questão da condição humana. A gente tem que discutir muito essa formação do aluno, principalmente a construção da sua condição humana, de acordo com Paulo Freire. É um pensamento crítico, extremamente crítico, e é a base da teoria da libertação. E os primeiros escritos do Paulo Freire, chamada Pedagogia do Oprimido, ela vai trabalhar com essas ideias da questão do combate à opressão, né? A educação do Paulo Freire, ela tem que servir não só as classes, a burguesia, mas também ela deve estabelecer com o mundo, principalmente com as classes mais pobres, que não têm acesso a uma educação. Então, responsabilidade do professor, do sistema de ensino, ela possibilitar a educação de qualidade e de forma dialógica, baseada no diálogo e crítica, né? Então, o papel da educação, antes de mais nada, é conscientizar para transformar a realidade. Os conteúdos, eles não são conteúdos acadêmicos, eles são da prática social e cotidiana do aluno. Um exemplo, vamos para a alfabetização, por exemplo? Então, eu vou alfabetizar meu aluno lá na educação de jovens e adultos, ou então um jovem camponês com palavras que são do seu cotidiano. Exemplo, trabalho. Eu vou alfabetizá-lo com a sua prática. Ele sabe o que é trabalho. Então, eu vou alfabetizá-lo através da sua prática. E a partir daí, eu vou problematizar, eu vou promover rodas de discussões. Essa relação entre o aluno e o professor, ela vai ser uma relação mais dialógica, uma relação mais vertical e não horizontal e não mais vertical. Então, a proposta do Paulo Freire é a atuação não formal da educação, principalmente na educação dos adultos,
né, que ele chama de educação popular. E os alunos, eles são mediatizados pela realidade que vivem e não por um contexto fora, né? E com isso, eu tenho que transformar o meu aluno e incutir a consciência da realidade para a transformação social. O meu objetivo com a educação é transformar. Para o Paulo Freire, a educação não é neutra, não. Né? Ele prega uma conscientização das massas para o questionamento da realidade. Se a realidade está ruim, vamos transformar. E a educação tem esse papel de transformar as pessoas, né? A educação sozinha não faz nada. A educação muda homens. E os homens mudam o contexto, de acordo com Paulo Freire. Então, é uma relação onde educador e educando são sujeitos do ato do conhecimento. Não são verticais, são horizontais, né? O educando e o educador, eles estão juntos, eles são um elo de ligação. E o método de alfabetização, como eu já falei, é uma discussão de experiências de vida. As palavras, elas devem estar presentes na realidade desse aluno. Elas devem ser codificadas para a aquisição da palavra escrita. Então, o caso do trabalho, você vai criar essas palavras, você vai alfabetizar o seu aluno, trabalhador, com concepções voltadas para o mundo do trabalho. É assim que ele entende o mundo que circunda, que ele vive, né? Então, o conteúdo, cada pessoa, cada grupo envolvido, ainda que de forma rudimentar, traz consigo conteúdos. Então, eu tenho que usar desse conteúdo para despertar o saber, né? Então, a educação para ele não é neutra. Eu tenho uma passagem aqui de um dos livros do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Tolerância. Paulo Freire escreveu diversos livros, Pedagogia do Oprimido, por uma pedagogia da pergunta, por uma pedagogia da tolerância, que foi um dos últimos livros que ele publicou em 97. Diversas obras que retratam essa questão. Em um momento do livro, ele fala o seguinte: nos meus anos de exílio, me lembro das caras zangadas quando eu dizia: mas a educação não é essa neutralidade que vocês acreditam. Ficavam irritados, me consideravam subversivo. Essa coisa de assumir a politicidade da educação deixa às vezes a gente profundamente inquieto, demanda decisão política, demanda optar, e não há opção que não seja ruptura. Ao decidir, rompe, porque fica com alguém contra alguém. É por isso que tem muita gente que, mesmo já tendo decidido, continua onde está. Porque tem medo das pessoas, do julgamento do outro. É essa coisa que o brasileiro chama com tanto gosto em cima do muro. Quer dizer, ele sabe que vai pular para o lado que ganha. Como essa decisão é pouco ética, o cara fica em cima do muro. Quer dizer, ficar em cima do muro é tentar esconder que decide pelo pior. E aí, o entrevistador, que está na pedagogia da tolerância, pergunta ao Paulo Freire: o que o senhor quer dizer exatamente ficar em cima do muro? Eu não estou querendo que ninguém se decida, diz Paulo Freire. O que estou dizendo é que não se pode ser educador sem se decidir. Pode ser um bocado de coisa, mas educador não. Não se pode pensar na educação sem decidir hoje. Eu fico com o que nos meus anos? A favor de quem sou educador? E ninguém é a favor de alguém a não ser sendo contra alguém. Então, Paulo Freire diz que a educação ela não é neutra. A educação ela é algo que nós temos que tomar partido. E geralmente, tomar partido do nosso aluno, lutar, romper com essas barreiras
da educação tradicional, romper com essa objetividade da educação tecnicista e saber que educação é uma paixão. Educar é trazer no seu aluno a questão da tolerância, da vida, da democracia, da construção crítica do seu aluno. Você não quer que seu aluno viva com os mesmos conhecimentos que ele tem. Você quer que ele se transforme. E a educação freiriana, a concepção freiriana, ela se baseia na transformação do indivíduo. E aí, quando você transforma alguém, você promove uma educação de qualidade. Essa é a base do pensamento do Paulo Freire. Então, pessoal, eu aguardo vocês no fórum discutindo e nós temos uma surpresa nesse estudo dirigido, né? Eu vou introduzir as mentorias. Vocês vão entender com mais amplitude essa ideia. E vamos, gente. Qual que é o papel da educação para o Paulo Freire? Vocês se encaixam dentro dessa concepção freiriana de luta pela educação, de transformação do seu aluno como um ser crítico, do diálogo? Então você também gosta das ideias do Paulo Freire. E é isso que a gente defende, nós educadores. Paulo Freire não é um bicho-papão. Ele deve ser lido e deve ser compreendido. Paulo Freire, ele foi responsável por uma transformação da educação no Brasil e não deve ser esquecido e muito menos banido, né? Então, um abraço para vocês, espero vocês na sala de aula discutindo Paulo Freire e se sentindo bem, né? Essa é a nossa função, essa é a nossa missão como educadores, tá? Então, um grande abraço e até lá.